Olá, seja bem-vindo a mais uma tomada de consciência do seu dia. Meu nome é Gabriela, sou psicóloga clínica e tô aqui hoje pra gente trocar uma ideia e refletir um pouquinho. O assunto que eu quero falar hoje é um dos principais vilões dos relacionamentos. Ele tá muito presente, algumas pessoas lidam com ele de forma normal, racionalizam e outros sentem numa proporção maior. Eu tô falando do ciúme. E hoje eu quero mostrar para vocês alguns tipos de ciúme e como que a gente pode lidar com eles de forma funcional. Então, se você tem interesse, passa por isso, fica aqui pra gente conversar um pouquinho. Vamos lá, gente. O ciúme, a gente sabe que é o medo de perder alguém. Quando a gente tá vivendo algo muito bom, a gente ama muito uma pessoa, a gente tem medo de perder. Mas a gente acaba perdendo quando a gente tem um ciúme excessivo, porque são comportamentos que acabam chegando no nível um pouco abusivo. E não é legal. A gente tem o primeiro ciúme, vamos começar pela normalidade, que é o ciúme transitório. É aquele ciúme que ele surge devido a fatos, alguma situação que aconteceu, só que ele logo vai embora. É um ciúme sem conflitos, um ciúme muito fácil de resolver e que todo mundo deveria ter, né? Que é o ciúme normal. Só que a gente tem o número 2, que é o ciúme projetado. Com certeza alguém já viveu isso. É muito comum da gente ver a pessoa transferindo os seus desejos para o outro com o objetivo de sentir menos culpa. Por exemplo, vamos pontuar a parte de traição. O parceiro que já traiu ou ele tem vontade de trair, ele vai acusar esse desejo no outro, mas de forma inconsciente. Então, sabe aquela pessoa muito preocupada? Não é todos os casos, tá, gente? Não tô generalizando total, não. Mas sabe aquela pessoa muito preocupada, que acusa muito o outro, fala o tempo todo que o outro tá traindo ela? Então, tem alguma transferência, alguma projeção rolando aí. E esse ciúme é bem complicado, porque ele sempre tá presente nos relacionamentos abusivos. E a gente tem o ciúme retroativo. Esse ciúme, gente, eu acho que é o mais comum de todo mundo. Com certeza você conhece alguém ou você já passou por isso. O passado se torna o vilão da relação. O parceiro, ele se importa tanto com esse passado e fica o tempo todo tentando investigar situações. Começa a se comparar com outras pessoas e quer saber dos detalhes das suas outras relações. Quer saber com quantas pessoas você se relacionou, o que vocês fizeram. Então, gente, é o verdadeiro caos. O relacionamento, ele vira 3, sabe? O casal e o passado. E esse parceiro não deixa esse passado para trás. Racionalizando, a gente sabe que existe o ciúme do passado, é lógico, todo mundo tem, mas precisamos entender que antes do relacionamento todo mundo teve uma vida. Então, pra quê? Pra que a gente vai ficar mexendo numa coisa que não tem volta e não tem como mudar? Evita, sabe? Evita querer saber, evita perguntar. E esse ciúme, ele faz realmente muito a cabeça da pessoa. Então, ela realmente precisa de ajuda pra mudar esse tipo de comportamento. Esse ciúme me revolta, gente, meu Deus. E a gente tem o ciúme obsessivo, que são pensamentos indesejáveis e involuntários o tempo todo sobre possibilidade de traição. Então, mesmo que a pessoa tenha evidências contra, tenha um parceiro comprometido, não tem nenhuma evidência negativa de que vai dar errado ou de que ele está se interessando por outra pessoa, ele fica na compulsão de buscar provas para afirmar o pensamento dele. Então, assim, é aquela pessoa que espera acontecer o BO para falar, tá vendo? Sabia que você ia fazer isso. Sabia que eu tava certo. Então ela busca muito por isso. É um ciúme muito dolorido para ambos. Porque vamos pensar, a pessoa que recebe esse ciúme é muito difícil porque ela tem que tentar provar o tempo todo de que ela não tá fazendo nada. E isso é cansativo, vai chegar uma hora que ela vai cansar. E cansativo também para quem tem, porque imagina você não conseguir ficar em paz nem um minuto. Você ficar sempre procurando uma evidência. Só que assim, o ciúme, no geral, todo que a gente está falando aqui,
ele diz mais sobre a pessoa do que sobre o outro. Então, tanto a projeção, tanto o ciúme retroativo do passado e tanto esse obsessivo de agora, ele fala sobre a insegurança da própria pessoa. Jamais, assim, nesses casos, culpem quem está sendo o alvo do ciúme, sabe? Não estamos falando aqui sobre pessoas que dão motivo, né? A gente está levando para o outro lado. Mas esses são os tipos de ciúme que eu queria mostrar para vocês hoje. E a gente vai agora para como lidar com esse ciúme de forma funcional. Porque beleza, temos 4 tipos, mas o que a gente faz com isso agora? Será que eu sempre vou ficar com esse tipo de ciúme? Não, fique tranquilo, tem um jeito. Só que você precisa querer mudar. Ponto 1, para a gente lidar com isso de forma funcional. Racionalize a situação. Eu falei aqui muitas vezes hoje de racionalizar. Então, racionalize, não seja impulsivo. Questione seus pensamentos. Será que isso é real? Será que isso tem evidência de que eu realmente preciso ficar nessa insegurança? Será que realmente tem algo acontecendo? E tenta se apegar nessa evidência. Não deixe que a sua interpretação fale mais alto. Então, a racionalização é muito importante. 2, entenda. Só a gente tem controle das nossas atitudes. Não adianta você querer mudar o outro, não adianta você querer controlar o outro. É a mesma coisa das pessoas que controlam o WhatsApp, controlam o celular e tudo mais. Gente, quem quer fazer, vai dar um jeito. Então, desapega desse controle, desse pensamento. Você só pode controlar e mudar o que depende de você. Quanto mais você tentar controlar, mais o parceiro vai se afastar. Então, uma dica interessante para você começar a lidar melhor com isso é listar com o seu parceiro o que vocês aceitam e não aceitam numa relação. Estipular o que te deixa inseguro e de que forma vocês podem melhorar isso para que essa situação não aconteça. Então, entendam, né? A compreensão é tudo. Você tá no relacionamento, você tem a liberdade de chegar pro seu parceiro e realmente abrir esse assunto, abrir essa situação. Então, o diálogo é muito importante. Outro ponto, outra dica, construa confiança. A gente sabe que a confiança é construída aos poucos. Você pode buscar atitudes que deixam o outro seguro e vice-versa. Isso entra nesse diálogo que a gente está falando, né, de listar e tudo mais. E sempre buscar isso. Tem relacionamento que age de um jeito e outro relacionamento não concorda. Vocês já viram isso? De assim, eu acho que, sei lá, mandar mensagem avisando que chegou é uma coisa nada a ver. Só que em outros relacionamentos, isso é um sinal de afeto e segurança. Então, se seu parceiro gosta que você avise quando você chega em casa, faça isso. Mesmo que se não for relevante para você. Porque para ele é importante. Então, assim, tenta valorizar isso e tenta ajudar, fazer com que ele se sinta seguro. Isso é muito bom, a gente sempre pensar no outro. Outra dica. Ai, gente, tô até com falta de ar. Foque na sua vida. Isso a gente falou em alguns episódios atrás também. O relacionamento, ele não tem que ser o foco da sua vida. Então, a sua vida tem que ser mais interessante. Você tem que ter uma vida para poder ter um relacionamento. Então, busque atividades que você gosta, estipule metas e objetivos, desenvolva suas habilidades e interesses, se fortaleça, sabe? E foca sempre no seu crescimento, porque vamos pensar, se você se fortalecer, fazer com que sua vida seja do jeito que você quer, não vai ter lugar para insegurança. E a gente já sabe que você também não entrará numa dependência emocional. Então, foque na sua vida. E a última dica que eu queria deixar aqui hoje, trabalhe a sua autoestima. A insegurança, ela também está muito ligada com a autoestima. Então, quanto mais seguro você se sente. Cada vez mais que você entende o seu potencial, menos inseguro você vai ficar. E você vai conseguir enxergar melhor as situações. Então, quando a gente não tá com uma autoestima legal, com uma vida legal, a parte da racionalização fica até difícil, porque a gente sempre vai enxergar o negativo.
Se você tá com uma autoestima ruim, você sempre vai enxergar que seu parceiro vai te trocar por outra pessoa. Você sempre vai achar que existe outra pessoa melhor. E existe, cara. Sabe? Existe. Existem várias pessoas melhores do que a gente. Só que nosso parceiro escolheu estar com a gente. Ninguém tá com ninguém obrigado. Sabe? A gente precisa entender isso, gente. Não tô colocando uma arma na cabeça dele pra ele estar comigo. E é nesse princípio que a gente tem que partir. Então, essas foram as dicas que eu deixo pra vocês aqui hoje. E gostaria que vocês refletissem sobre isso. Se você achou interessante, achou um episódio legal, peço que compartilhe, manda pro seu parceiro, manda pra alguém que você acha que vai ser muito importante ouvir isso no dia de hoje. Então é isso, gente. Hoje foi um pouquinho mais longo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!